Eliezer também pela sua oração. A gente permanece, né, na posição que cremos que Deus nos colocou, exclusivamente pela graça do nosso Senhor e Salvador, né? Hoje inicia-se na nossa convenção uma campanha de oração de 30 dias de oração, e 31 dias, se não me engano. E no primeiro dia, os pastores estão envolvidos em orar uns pelos outros, e a partir de amanhã, se não me engano, a convenção vai todos os dias estar divulgando 2 nomes de pastores da nossa convenção, onde toda a convenção vai estar trazendo cobertura com oração sobre a vida dos pastores. Um dos grandes problemas, muitas vezes nosso, é que as nossas lutas que vivemos, lutas muitas vezes até na área emocional, na área até psicológica, e quase sempre na área espiritual, pela responsabilidade da tarefa que nos compete de pastorear a igreja, a gente sabe que existe um peso espiritual muito grande, independentemente do tamanho da igreja, da comunidade, da denominação. O peso espiritual, quem é pastor, e evidentemente é pastor de ovelhas, mesmo que pastoreia a igreja, sabe o que eu estou falando, né? E os números são impressionantes, né? Atualmente, a nível de suicídios por parte de pastores, e pastores que passaram por uma pesquisa, foi feita uma pesquisa, e chegou-se à conclusão que mais ou menos, na pesquisa que foi feita, mais ou menos 60% a 70% dos pastores têm problemas sérios com depressão. Olha só como é interessante isso, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem avaliar por culpa nossa, né? Por muitas vezes a gente querer segurar a barra sozinho aos pés do Senhor e não compartilhar. Então muitas vezes a igreja não toma conhecimento. Mas boa parte dos pastores, dentro da mesma pesquisa, grande parte deles não tem um amigo. Olha só como pode, né? Ser o pastor de uma igreja e ao mesmo tempo, muitas vezes os irmãos não entendem isso, né? E com quem ele possa desabafar, com quem ele possa, muitas vezes, abrir o coração. O pastor tem essa, mas eu torno a dizer, muitas vezes é culpa nossa mesmo, né? E por isso a iniciativa, né, da nossa convenção de estar trazendo essa cobertura com oração. É impressionante, eu falo para a igreja, e eu não sei se é uma coisa minha, se é uma coisa pessoal, ou se isso acontece com todos os pastores. Pelo menos eu nunca abri assim, nunca conversei sobre esse aspecto, mas eu tenho uma sensação tão forte quando, no dia, especialmente os dias em que eu prego, né, na quarta-feira, quando trazemos estudo, e domingo também, né? Uma coisa que a gente não consegue explicar com palavras, né? E é justamente nesses dias. É um misto de ansiedade, é um misto de um frio na barriga, é uma coisa que faz com que o domingo, por exemplo, seja um dia praticamente não vivido, porque a gente fica em função disso, né? E normalmente a gente, quando sobe no púlpito, creio eu que se temos responsabilidade, sentimos o peso disso, né? E vocês sabem que há 40 dias eu fiz uma cirurgia no ombro,
Eu já não fiz muitas cirurgias na minha vida, mas essa foi a segunda. Essa um pouco mais séria é a primeira. Mas uma cirurgia onde você passa por uma anestesia geral, uma cirurgia de algumas horas, essa coisa toda. E eu fiquei impressionado no dia, não sei se eu já falei para os irmãos aqui, no dia da cirurgia, quando estava em Florianópolis, estava aguardando ser chamado já dentro do meu quarto, aguardando a enfermeira me chamar para o centro cirúrgico, e vieram umas 3 pessoas, por engano. Uma veio chamar o seu João, não era eu, outra veio perguntar se tinha um pedido café, e cada vez que abria a porta, a sensação é que eu ia ser chamado, Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Fui para o centro cirúrgico e esperei quase 10 minutos dentro do centro cirúrgico, na frente daquelas pessoas que já estavam se recuperando da anestesia, e eles estavam preparando a minha sala. E eu fiquei ali uns 10 minutos vendo aquela correria de anestesista para lá, enfermeiro para lá, essa coisa toda. E eu super calmo, super tranquilo, sentei na cama, antes de receber anestesia, tranquilo, super tranquilo. Ainda mandei um recado para o anestesista, para ele deixar um recado para o médico, que o médico não estava ali ainda. Passou tudo isso, e eu, um dia orando, meu Deus do céu, durante 20 e tantos anos, eu sinto sempre a mesma coisa, sempre a mesma tensão, sempre o mesmo peso, sempre a mesma responsabilidade. E eu quero dizer para você que vai chegar um tempo, que talvez vai chegar aí 30, 40 anos, e eu vou estar sentindo a mesma coisa, porque a responsabilidade não muda. E uma coisa que deveria me trazer, a princípio, uma certa ansiedade e um nervosismo, eu estava super calmo. Isso foi uma coisa que Deus falou no meu coração, justamente para mim até entender que é realmente um peso grande que pesa sobre os ombros de alguém que tem uma responsabilidade. Eu não sei se quem afirma isso tem razão, mas um pastor inglês que me foge agora, muito conhecido, um escritor muito conhecido, diz que talvez um dos maiores galardões da eternidade serão dados aos pastores. E talvez o maior castigo que será concedido no inferno também será a pastores. E ele fala sobre pessoas que fazem uso, muitas vezes até da oratória tão somente, de uma posição, de um título conquistado, para se beneficiar, para se dar bem, e muitas vezes enganando as pessoas, se tornando uma pessoa rica em cima do próprio ministério. O ministério não foi feito para enriquecer as pessoas. O ministério, a igreja, tem o dever de trazer um sustento para o pastor, para que ele possa ter uma vida digna, mas jamais para ele se tornar um homem milionário. Isso não existe, biblicamente falando. E muitas vezes essa coisa de se tornar, muitas vezes, um comércio, uma situação comercial, uma disputa de mercado, inclusive. Então esse pastor tem um entendimento para esse pastor inglês. Ele diz, eu tenho o livro dele, é muito interessante, ele é um homem super considerado no meio mundial evangélico, ele diz que certamente para essas pessoas será o maior castigo no inferno para essas pessoas. Por outro lado, aqueles que são comprometidos, aqueles que padecem pelo ministério, aqueles que dão a vida pelo ministério, aqueles que muitas vezes sofrem calado pelo ministério, ele entende que esses serão talvez alguns que vão ter o privilégio de receber um grande galardão na eternidade. Não é fácil. Quando a gente começa a olhar as estatísticas do que tem acontecido, do que tem sucedido com os pastores, surpreende muito, muito mesmo. Então, realmente a igreja faz bem em orar pelo seu pastor. Todas as igrejas devem fazer isso, porque seguramente os pastores precisam dessa cobertura
com a oração, né, dos irmãos. Eu quero avisar a igreja que no dia 26 desse mês, acho que sem ser o próximo sábado, o outro, nós teremos na igreja nós teremos o nosso primeiro culto de casais. Nós não fazemos isso periodicamente, né? Em 2020 nós estávamos com uma programação toda estabelecida para realizar muitos eventos e por conta da pandemia não foi possível. E dentre esses eventos estavam também incluídos os jantares que a gente fazia com casais, onde a gente traz uma palavra, né? Então o Ministério de Casais da Igreja me consultou e nós decidimos, então, agora, no dia 26 desse mês, nós vamos estar realizando aqui na igreja um culto para casados, para casais, né? Vamos ter uma parte de louvor, vamos ter uma ministração exclusiva para esse tema, para esse assunto que é o matrimônio. E o tema que nós escolhemos, que me foi dada o privilégio de escolher, é matrimônio à prova de tempo, né? Existem muitas coisas à prova d'água, à prova de choque, à prova de isso, à prova daquilo, né? Então, nosso tema será matrimônio à prova de tempo. E você é convidado, nós já temos alguns casais que confirmaram, então você que tem desejo de participar e ouvir uma palavra exclusiva para casais, você pode deixar o nome com a irmã Thay. A irmã Thay vocês conhecem, a esposa do Romero, que sempre fica ali atrás, do lado da casa de som ali, né? E você pode passar para ela o seu nome. Amém, amados? Então, não esqueçam, dia 26 agora de junho. Quero abrir uma palavra que o Senhor nos deu, que está ali em Gênesis, capítulo 21. Na internet tem um vídeo do pastor Marcos Feliciano, e ele fala sobre aquele assunto que eu comecei falando aqui sobre a situação hoje dos pastores, né? Como se encontram grande parte dos pastores pela carga que lhes pesa, que pesa sobre eles. É muito interessante esse áudio. Eu até ia colocar, né? Eu recebi da nossa convenção e eu ia colocar e decidi depois não colocar para não, né? Fica aquela história que parece que está advogando em causa própria. Até isso é ruim, né? Quando o pastor coloca alguma coisa, parece que está advogando em causa própria, né? Mas depois, se você quiser ver, acho que no YouTube você deve encontrar, muito interessante ali, ele dá alguns dados alarmantes, né? E por isso a necessidade de a igreja estar realmente intercedendo por todos os pastores, né? Não precisamos ser egoístas, estar orando só pelo nosso pastor, mas pelos servos de Deus, porque nem todos os pastores têm uma condição como a nossa, né? Existem pastores que efetivamente estão sofrendo em outros sentidos também, né? E não recuando, como disse o irmão aqui na frente, não desistindo, né? Mas é um preço muito alto que se paga, né? Não, evidentemente, tão alto como aquele que o Senhor, nosso Senhor, pagou por nós, né? Então, a gente faz o mínimo que a gente pode comparado ao tão grande esforço que ele fez para nos salvar. Gênesis 21, versículo 1. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito. O Senhor tinha dito que iria visitar o ventre desta mulher. Assim como o Senhor dito, ele fez, né? Havia dito, ele fez. O Senhor visitou Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Veja a insistência, né, do texto sagrado. Ele visitou como tinha dito e fez a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. Então é Deus dizendo
E Deus cumprindo, né? E chamou Abrão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe havia ordenado. E era Abraão de 100 anos, quando lhe nasceu seu filho. Então disse Sara: Deus me tem feito rir. Deus tem me dado um riso, porque afinal de contas, aos 90, com um maridinho de 100 e estéril e gerar um filho, no mínimo, iria provocar riso em todas as pessoas que ouvissem. Por isso o nome Isaque. Isaque significa riso, para quem não sabe. E disse Sara: o Senhor me tem feito rir, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Se rirá comigo. Disse mais. Quem? Disse mais Sara, né? Quem diria a Abraão que sua esposa Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. A ênfase que quero trazer é justamente em cima desse questionamento de Sara, falando consigo mesma, falando para as pessoas. Quem diria? Essa é uma expressão usual, que a gente usa tanto num aspecto positivo, como a gente pode usar às vezes em aspecto negativo. Quando a gente vê alguma coisa ruim, que jamais alguém pudesse supor que viesse a acontecer, a gente diz: quem diria que passaríamos por isso? É uma expressão que a gente usa. Como também, quando nos acontece alguma coisa boa, como no caso de Sara, e ela diz: quem diria? E ela diz assim: quem diria a Abraão? Quem poderia supor? Quem poderia presumir? E mais, quem poderia anunciar a ele? Certamente ninguém. Ninguém poderia. E é justamente a partir das palavras de Sara, meu querido irmão, que eu posso dizer para você que essas palavras, as palavras de Sara, elas revelam uma grande verdade. Existe uma grande verdade em torno dessa expressão, dessa manifestação de Sara. E a verdade é que existem coisas que somente Deus pode falar. Somente Deus pode anunciar. Ninguém ousaria. Ninguém teria coragem, ninguém teria presunção de falar alguma coisa em certo sentido. Quem diria isso? Quem poderia dizer? E normalmente, quando se fala assim, é que ninguém disse. Aconteceu, mas ninguém falou. Porque ninguém poderia falar. Por isso dá a expressão, quem diria? As palavras dessa mulher, que se tornou a mãe de uma grande nação, essas palavras revelam essa verdade. Existem coisas que somente Deus pode anunciar. E eu quero dizer para você, irmão, que se Ele anunciar, se Ele disser, seguramente assim se fará. Se Deus disser, certamente acontecerá. Por mais improvável que seja, por mais impossível, humanamente falando que seja, se Deus anunciar, irmão, está feito, vai acontecer. Porque o Senhor visitou a Sara conforme Ele tinha dito. O Senhor não diz, aconteceu. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho no tempo determinado, como Deus havia dito.
exatamente como Deus havia falado. Deus é aquele que anuncia as coisas imprevisíveis. Deus é aquela pessoa, aquele ser, o único que pode anunciar coisas que não se espera, coisas que não se imagina, coisas que não se supõe. E ele avisa com antecedência. Porque depois de acontecer, é fácil falar, né? Por isso, quando Deus fala através do profeta Isaías, no capítulo 42 e no versículo 9, diz assim: eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que elas aconteçam, eu vou-las faço ouvir. As coisas já passaram e novas coisas vão acontecer. E antes que aconteçam as grandes coisas, eu anuncio. Antes que aconteça. Então Deus está falando da sua capacidade de onisciência, de ver as coisas, de anunciar as coisas e de fazer as coisas. Porque, claro, depois que sucede, aí é fácil, né? Ainda em Isaías, no capítulo 46, no versículo 10, Deus diz assim: eu anuncio o fim. Eu anuncio, eu digo a respeito do fim, desde o princípio. Então Deus anuncia algo lá no fim, desde o começo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, muitas coisas Deus disse no início, a respeito das coisas do fim. E ele fala com antecedência. Ele pode anunciar, e não são evidentemente coisas pequenas, são coisas grandes. São coisas que ninguém pode anunciar, que ninguém pode supor. Eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho, a minha palavra será firme, e eu farei toda a minha vontade. Aquilo que anuncio, assim sucederá. Mas é claro que eu quero me ater ao detalhe de que anunciar coisas fáceis, ou coisas prováveis, ou coisas que se esperam, é fácil. Não é fácil. O difícil é você anunciar alguma coisa que ninguém espera, que as pessoas têm como improvável ou impossível. Deus é aquele que anuncia grandes coisas. Quem poderia, irmãos, anunciar? Quem poderia anunciar a Abraão algo que ele faria, e assim como efetivamente ele fez, né? Quem poderia dizer? Essas são as palavras da sua esposa Sara. Quem diria, quem poderia dizer? Em Gênesis 21, é onde nós estamos, nós vemos antes um pouquinho Deus anunciando, né? Aqui no 21, a coisa aconteceu. Mas ali no capítulo 18 desse mesmo livro, Gênesis 18 e versículo de número 9, Deus vai anunciar para esse homem de 99 anos que a sua mulher de 89 e estéril ia gerar um filho. Versículo 9 disseram os anjos que foram enviados por Deus a Abraão, disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E Abraão disse: ela está aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, daqui um ano. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara, ficou escutando atrás da porta, como diz outro. E ouviu Sara a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E já Sara havia cessado o costume das mulheres. O costume das mulheres é o ciclo menstrual.
Uma mulher de 89 anos, irmão. E além de já não mais ter o ciclo, o costume das mulheres, ela era estéril. Em função disso, diz o versículo 12, riu-se Sara consigo. Ela escutou e deu uma risadinha para dentro, engoliu a risada, né? E disse ainda, terei ainda prazer, depois de haver envelhecido. Para ela isso foi, irmãos, com o perdão da palavra, para ela foi uma piada. Ela deu uma risada e disse, o quê? Mas Deus disse, irmão. Quem poderia dizer isso? Quem poderia dizer senão Deus? Só Deus. Como ainda terei deleite depois de ter envelhecido, sendo também o meu Senhor, o seu esposo, já velho? E disse Deus a Abraão, por que Sara riu? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E aí a Sara, irmãos, quis dar uma brincada com Deus, né? Tentou dizer para Deus, não, eu não ri. E Sara negou dizendo, não me ri, porque temeu. Deus percebeu. E ele disse, não digas isso, porque riste. Então é aquela situação que Deus anuncia ali em Gênesis 18 e 9, Deus anuncia, e em Gênesis 21 e 2, Deus faz. Quer dizer, assim como Deus anunciou, assim se fez. A gente percorre a Bíblia e a gente vê muitos textos onde a pergunta se faz da mesma maneira. Quem diria a respeito disso? Quem poderia dizer, por exemplo, que 1 milhão de pessoas num deserto iria comer, por exemplo, carne durante um mês? Quem que teria o peito para dizer isso? Imagine um deserto, como o deserto que Israel passou. 1 milhão de pessoas, porque homens em pé tinha 600 mil. Aí você conta as esposas, conta as crianças, bota mais de 1 milhão de pessoas. Quem podia dizer isso, irmãos? Que esse milhão ou 1 milhão e pouco de pessoas iria comer carne no deserto. Não durante um dia, nem uma semana, mas durante um mês. Quem poderia dizer isso, senão Deus? Note que o sentido daquilo que estou tentando colocar é que nós estamos diante de situações em que há uma evidência. Uma mulher de 90 anos, um homem de 100, eles não podem gerar uma criança. Isso é algo definitivo, determinado. Ninguém poderia dizer o contrário, mas Deus diz. Quando tudo está aparentemente definido, quando tudo está aos olhos das pessoas determinado, evidente, que não pode se alterar, ele pode se levantar e dizer que a coisa será diferente. Números capítulo 11, versículo de número 18, diz assim o texto: dirás ao povo, Moisés, santificai-vos, porque amanhã vocês vão comer carne. Porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará a comer carne? Pois bem, nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará a carne e comereis. Vocês vão comer carne. Não queriam comer carne? Vocês vão comer carne. Não comereis um dia. Um dia é pouco para vocês. Nem 2 dias. Nem 5 dias. Nem 10 dias. Nem 20 dias. Mas um mês inteiro vocês vão comer. Até que saia pelo nariz de vocês a carne. Deus está dizendo, irmão.
Imagina a ira de Deus, né? Porque o povo tinha o maná, o alimento espiritual dado por Deus, e o povo queria carne. Um mês inteiro, até sair pelo nariz, de tanto que vocês vão comer, até vos enfastiar dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês. E vocês choraram diante dele e disseram: por que nós saímos do Egito? Deus está falando para Moisés. Moisés chegou assim: para aí, Senhor, que é isso? E disse Moisés: 600 mil homens, Senhor. Só está brincando comigo? A sua ira chegou a um ponto de querer brincar com a gente, Senhor? Por que, Moisés? São 600 mil homens de pé. Nós estamos no deserto, não tem nada aqui. Não tem água, não tem uma planta, quanto mais um animal aqui. Como o Senhor diz que nós vamos comer? No meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão o mês inteiro. E aí, olha só, irmãos, o Moisés começa a tentar ver uma viabilidade com Deus. Vem cá, Deus, como é que vão fazer? Vão se degolar para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar para que lhe bastem? Moisés diz para Deus que não tem como, depois de Deus ter dito: assim será. Porém, o Senhor disse a Moisés: seria, Moisés, por acaso encurtado a mão do Senhor? A mão do Senhor ficou agora, perdeu o poder? Se encurtou a minha mão, Moisés? Tu acha? Tu está falando isso para mim, Moisés? Tu acha que a minha mão encurtou? Tu acha que eu não tenho condição de fazer aquilo que eu anuncio? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Tu vais ver. Deus anuncia. E aí, claro, no número 11, versículo 31, nós vamos ver o que aconteceu. Deus soprou um vento e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, versículo 31 desse mesmo capítulo. Quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou, irmãos, olha só, irmão, o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. E o que menos tinha, colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. Feriu o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. É claro que Deus os castigou, mas Deus fez. E Deus anunciou, claro, aquilo que ninguém poderia anunciar, né? Agora você imagina, irmãos, um povo, esse mesmo povo, 1 milhão e pouco de pessoas, diante de um mar, um monte de um lado, inimigo de um lado, e eles se deparam com um grande mar, e aí todo mundo começa a clamar e perguntar para Moisés por que eles iriam morrer ali, porque eles não tinham escapatória, não tinha saída. Qual era a saída? Não tinha, né? Não tinha para onde escapar. Mas Deus anuncia para Moisés uma coisa que ninguém, evidentemente, poderia anunciar. Quem poderia dizer: Moisés, olha, eu acho que esse mar aí vai se abrir, com águas profundas. Imagina um mar como o mar Mediterrâneo, e ele se abrir a ponto de fazer 2 paredes de água, uma de um lado e outra do outro lado, e abrir-se um caminho seco, e o povo passar pelo seco. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente se depara com essas questões, né? O poder de Deus de anunciar coisas, né? E aí você vai dizer assim: puxa vida,
Pastor, mas isso fica tão longe da minha realidade, né? De que maneira, né, essa palavra pode se aplicar a mim, né, ao que eu vivo, ao que eu estou experimentando nesse tempo? E eu quero dizer para você que na nossa vida, irmão, não é diferente. Eu não sei se você tem testemunhos, eu não sei se você tem coisas para contar nesse sentido, de coisas que você viveu, de coisas que você experimentou, de circunstâncias que foram mudadas em sua vida de uma maneira que ninguém poderia imaginar ou supor, e ninguém poderia dizer isso a respeito, né, da sua vida, né? Às vezes nós nos deparamos com situações, com circunstâncias, irmãos, que são aparentemente definitivas. Eu já vivi isso, irmão. Minha família é testemunha. Eu já vivi situações onde todos diziam: não tem como ser diferente. Tudo está determinado e será assim. Mas a coisa sucedeu de uma maneira, e claramente entendo, né, e creio que isso foi feito por Deus. Mesmo que Ele não tenha falado audivelmente a mim, nem talvez trazido ao meu coração, mas consigo mesmo e no mundo espiritual, Deus deve ter anunciado que assim seria. Uma coisa que ninguém poderia, nem eu, nem ninguém próximo a mim, ninguém poderia anunciar. Então, são aquelas circunstâncias aparentemente definitivas, imutáveis, e não tem como. Ô Abraão, tu tá com 100 anos, cara. Ô Sara, 90 anos, bota a mão na cabeça, o que vocês querem? Não é definitivo? Diante de um marzão como aquele, né, um mar vermelho, e aí, puxa vida, né, de um lado o monte, do outro lado o inimigo, o exército inimigo perseguindo o povo de Deus. Não era a coisa já toda certa? Claro! O exército, imagina o exército faraó, iria chegar e ia destruir o povo, ia matar todo mundo. Já estava definido. Era uma coisa que não tinha como mudar. Mas Deus disse: espera aí, eu vou abrir o mar. O mar será aberto. Não interessa as evidências. Não importa quais sejam as evidências. É assim que nós temos que ter para a nossa vida. E é assim que fala essa palavra ao nosso coração. Claro, muitas vezes as evidências, né, vão se concretizar. Aquilo que se evidencia vai acontecer. Mas isso não significa que num dado momento, aquele que tem poder sobre todas as coisas pode se levantar e anunciar aquilo que não se espera. Para a sua vida, para a minha vida. Deus, Ele está muito acima daquilo que é evidente. Porque é fácil você anunciar o que é evidente, o que é provável, o que está para acontecer. O difícil, para não dizer o impossível, é dizer aquilo com antecedência, como Deus faz, quando ninguém espera. Quando ninguém espera. E eu quero dizer para você, meu querido irmão e minha querida irmã, é uma palavra tão objetiva, tão curta, mas tão objetiva, para que você receba ao seu coração, para que você não desfaleça, para que você não perca a esperança. Porque sempre, se cremos em Deus, sempre haverá a possibilidade de Deus mudar a nossa história. Mesmo que todos digam: não, cara, não tem. Não tem como. Não existe situação, negativamente falando, de perda,
de calamidade, de sofrimento, que o Senhor não possa reverter, e não existe posição que se possa considerar estável e que não se possa derrubar, né? Porque às vezes o impossível é o contrário, né? Nós estamos vendo exemplos daquilo que estava no caos e Deus anunciou algo para o bem. Mas muitas vezes nós vemos uma situação de segurança, né? De algo que inabalável, que não tem como cair, mas se Deus anunciar, cai. Quando a gente olha para os reinos, os grandes impérios, quem poderia dizer, por exemplo, que o grande império babilônico iria virar pó e que um outro império iria se levantar? Tamanho era a sua força, o seu poder. Não existe coisas definitivas. Deus pode mudar todas as circunstâncias. Se Ele anunciar, assim se fará. Eu quero concluir com um breve testemunho. Um breve testemunho. Hoje eu estou fazendo eu e minha esposa, estamos completando 41 anos de casamento. 41 anos. Nós casamos, e ela sabe que eu falo a verdade, nós casamos a rigor, meio que por um acidente de percurso. Sabe como é isso? Um acidente de percurso? Meu irmão e minha irmã, minha esposa tinha 17 anos de idade. 17 anos de idade. E eu tinha 21 com cabeça de 14. Eu com 21 e cabeça de 14 e a minha esposa com 17. Acho que era cabeça de 17, talvez mais, né? Por aí. E, irmãos, 8 meses de namoro. E aí, aquilo que a gente não imaginava aconteceu. Quer dizer, não imaginava de burro, né? Porque era para supor, né, irmão? Ali era para anunciar mesmo, né? E com 8 meses, até antes já, 7 meses, nós descobrimos que a minha esposa, na época minha namorada, estava grávida da Nanda. Nossa filha Nanda, que é uma bênção, né? Todos conhecem ela. E, irmãos, meu sogro, eu fui falar com meu sogro Fernando, o seguinte: você não é obrigado. Porque, irmão, não esqueça que eu casei em 1980, né? Eu estava bem próximo da época da velha história de casar na marra. Você lembra de casar na marra? Nós éramos um guri pequeno, a gente tinha uns mais velhos casados, o fulano casou na marra, né? Porque era assim, né? A namorada engravidava, essa coisa toda. Não era muito comum, mas aconteceu com a gente. E quando eu fui falar com ele, ele disse: não, jamais vou querer isso, né? Que seja um casamento forçado, que seja um casamento por causa dessas circunstâncias. Se você não quiser assumir, né, você dá tchau e vai embora. Nunca me esqueço meu sogro dizendo assim: e essa criança será amada, essa criança será criada. E eu disse para ele: eu vou assumir. Mas eu quero dizer para você, irmãos, a minha esposa sabe que eu falo a verdade, que não foi uma atitude movida pelo amor.
nós éramos namorados, sabe aquela coisa de curtição assim. Me deu uma, humanamente falando, na prática eu já sei que era tudo traçado por Deus, né? Mas humanamente falando, me deu uma crise de hombridade, sabe, irmão? Sabe o que é uma crise de hombridade? Eu vou assumir, com perdão da palavra, eu fiz a cacaca, eu vou assumir. 21 anos, irmão. Com cabeça de quanto que eu falei? 14? Pô, não exagero também, pastor. 15, vamos botar 15. Olha só, eu vou assumir. E aí eu lembro que no nosso casamento a gente via as pessoas assim, sabe? Tipo assim, olhando, meu Deus, tadinho dela. Tadinho dele, esse troço não vai dar certo. Não vai dar. Não tinha chance nenhuma, irmão. Nenhuma. Em um ano de relacionamento estava terminado, irmão. Só para você ter ideia como realmente não tinha. Não tinha como dar. Não tinha condição. E foi muito difícil, tanto para mim quanto mais para ela, eu acredito, né? Até o dia que eu disse para ela, quando ela percebia já a minha... Acho que a mulher sente isso no homem, né? Ela sentia que eu estava diferente. E eu não consegui mentir para ela quando ela perguntou para mim se eu a amava ainda. Acho que na verdade até ali nunca houve verdadeiramente um amor. Era mais aquela coisa de criança, de adolescente, de jovem. Sabe, de curtir. Geração de hoje é assim, quer só curtir. Casamento ficou um peso para mim, irmão, porque não é fácil você assumir um casamento com você quando não se ama de verdade. E o que eu quero dizer é que ninguém apostaria um tostão furado no meu casamento. Entendeu? Ninguém. Acho que nem nossos pais. Acho que respeitaram e fizeram certo em apoiar a nossa decisão, a minha decisão, mas eu acho que nem eles. Quando nós fizemos 25 anos, bodas de prata aqui no Castelo Montemar, e meu irmão que faleceu, Arthur, agora que é médico, fez a leitura de uma cartinha que a Nanda escreveu. E uma das coisas que eu me lembro que ela escreveu e que foi lida pelo meu irmão, e ele disse assim: um casamento que tinha tudo para dar errado e que ninguém poderia dizer que seria uma bênção. Sabe quando você olha assim, cara, isso não tem como dar certo. Não tem. Filho de papai, irmão, sem responsabilidade nenhuma. Tinha tudo que eu queria. Sabe? Vivia como um playboy, sem cabeça, descabeçado. Mas eu entendo. E é isso que eu quero falar. Eu entendo que Deus se levantou e Deus disse: será uma linda história. Será uma linda história. 3 anos depois, 1 ano depois, nós já estávamos aqui em Itajaí. Viemos para cá em 82. Em 85, o Senhor me converteu. E a partir dali, a nossa história foi escrita. Tudo Deus fez aqui. Já passamos por muitas lutas, com filhos, com igreja, com empresa, mas sempre permanecemos firmes. O casamento que ninguém anunciaria que seria um sucesso, que seria próspero, que seria vencedor. Mas quando Deus anuncia, assim se faz. Hoje, muitas pessoas na família da minha esposa
Comentam com a minha esposa: puxa, Ruth, uma vez as primas se reuniram, agora acho que foi uns 2 anos atrás. Puxa, Ruth, como se falava na época, né? Que o casamento de vocês não ia dar nada. Todo mundo falava. E vocês são os únicos que ainda permanecem casados. A maioria já está no 2º, 3º, 4º. Não importa o momento que você vive, não importa a circunstância que você vive, nunca aceite como algo definitivo, porque Deus pode se levantar e anunciar para a tua vida algo que ninguém anunciaria, mas se Ele anunciar, assim se fará. Fique de pé em nome de Jesus, amado. Eu sou muito reservado, sabe, irmãos? Eu falo isso porque acho que é uma coisa que posso falar tranquilamente. Mas eu tenho muitas histórias. Os meus filhos são testemunhas de situações definitivas que ninguém ousaria falar o que Deus fez. Deus é Deus. Ele é aquele que faz gerar o ventre da velha estéril, que não tem mais o costume das mulheres. É Ele que anuncia para o deserto, ou no deserto, que 1 milhão de pessoas vão se fartar de tanto comer até sair pelo nariz. É o único que pode dizer: haja luz, e houve luz. Quem pode dizer as coisas como Deus diz? Só Ele. É aquele que pode dizer para a moça que está morta: ela não está morta, ela está dormindo. Só Ele poderia dizer isso. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, recebemos a Tua palavra, Senhor, em nosso coração. Recebemos Tua palavra, Senhor, porque vivemos dias difíceis e somos tentados, ó Deus, constantemente, muitas vezes, a aceitarmos em nosso coração coisas como definitivas, coisas que não podem mudar, porque todos dizem assim, mas nós não queremos ouvir o que as pessoas dizem. Nós queremos ouvir o que Tu dizes, Pai. E é certo que aquilo que disseres, assim se fará. Tu és o Deus maravilhoso do céu e da terra. Tu és o glorioso Senhor que nos resgatou. Quando ninguém dava um tostão pela nossa vida, pelo nosso caráter, Tu disseste: este é um vaso que vai frutificar, e assim fizeste conosco, Senhor. Te peço, ó Deus, que Tu olhes para cada um dos Teus servos, para cada um dos Teus filhos, que a Tua palavra nesta noite seja bálsamo, que a Tua palavra nesta noite seja alimento, seja vida para cada coração. Espero, Senhor, que a partir daqui, que a partir de agora, o Teu Espírito Santo esteja confirmando em cada coração esta palavra como uma palavra de Deus. Aleluia. Contigo, Pai, o impossível se torna possível. Contigo, Deus, aquilo que não se espera acontece. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz na Tua graça e na Tua proteção, é a nossa oração, Senhor. Para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, Deus. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, amado? Aleluia, glória a Ele. Receba essa palavra no teu coração, amém?
Vá com Deus. Deus abençoe.